Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, maravilhosas! Como vocês estão? Tudo bem? Bom Aninha dia. tá toda fitness, de top! Muito bom! Bom dia, Lisli! Bom dia, De, mãe! de top e sem medo de ser feliz, né, Mari? É isso aí! Bom dia, Lúcia, Cíntia, bom dia, Cissa, Sibeli, Sá, bom dia, Vilminha, Cássia, sejam muito bem-vindas, meninas, a essa semana Bom extraordinária. dia. Bom dia, começando aí um mês novinho em folha, uma segunda-feira, eu amo início de semana, né, e começo de novo mês também, onde a gente pode renovar realmente os nossos compromissos, renovar nossa fé, nossa força, para que a gente possa fazer o que precisa ser feito, né, e a base de tudo é a nossa rotina ideal. A gente sabe que, independente do que esteja acontecendo no mundo lá fora, e muitas vezes até, né, dentro, a gente sabe que tem grandes desafios que a gente enfrenta, sendo enfrentados, e por mais que estejamos muitas vezes distantes, viu, Cissa, Cibele, a gente está junto aí em oração, em conexão, viu? Então, todo o tempo estamos aqui com vocês e seguimos firmes aí, tá bom? Você está me ouvindo? Sim, está me ouvindo? Sim. Não consegui responder ainda a sua mensagem, mas queria dar essa palavra aqui e que a gente se mantenha juntas, né, em oração aí, firmes e fortes, tá bom? Todas nós vamos seguir fazendo um propósito aí, tá bom? De todos os dias a gente orar pela Mavê, orar pela Cibele, porque essa rede de apoio aqui é a coisa mais poderosa que temos é umas às outras, né? E o propósito da gente se melhorar como pessoas, né? E poder contribuir. Então, a nossa filosofia de vida tem a ver com isso, né? Que é a gente crescer e também poder contribuir uma com as outras, né? Então, vamos lá, meninas. Chegamos no nosso último capítulo do livro O Poder da Ação, que é o capítulo Creia, que fala sobre crenças, né? Um capítulo muito poderoso, que traz muitas reflexões. Deixa eu ver o que a Cissa comentou aqui. Saibam que cada uma é muito importante para nós. E a Aninha falou distribuir amor. É isso mesmo. Então, todo o nosso resultado, né? Tudo aquilo que a gente vive do lado de fora é, de alguma forma, reflexo do que estamos vivendo do lado de dentro. E o que eu estava falando antes, né? Diante dos momentos desafiadores, das nossas incertezas, se a gente conseguir manter hábitos poderosos, matinais, né? Coisas simples, como a gente aprende aqui, como tomar um belo de um copão d'água antes de começar a nossa manhã, fazer o exercício de gratidão, o exercício do eu sou, que é tão poderoso para reforço das crenças de identidade, né? Esse alinhamento realmente de corpo, alma e espírito, alongando enquanto a gente ora, né? Pedindo para Deus conectar as nosso corpo, para que o nosso corpo obedeça as nossas, né, o nosso espírito, né, as nossas emoções, fazer aquele alinhamento ali, porque senão, se a gente fica igual um barco à deriva aí, de acordo com as situações, a gente não faz as melhores escolhas. Então, a nossa rotina matinal é algo muito poderoso, tá? Então, que a gente possa manter isso independente das circunstâncias. Hoje eu não vou conduzir com telas aqui a minha fala, tá bom? Eu tive um desafio aqui com relação a telas, mas eu vou passar para vocês essa revisão, esse estudo do último capítulo do Poder da Ação, que é o CREIA, tá? Então, o que são as crenças que é falado nesse capítulo, né? As crenças são toda programação mental que a gente adquire, né, como forma de aprendizado ao longo da nossa vida. Então, essas crenças, elas são resultado da nossa vivência, da moral, dos valores, da ética, que nos foram transmitidos principalmente durante os nossos primeiros anos de vida. Então, de acordo com os estudos, né, que o Dr. Paulo traz para a gente nos conteúdos,
do 0 aos 12 anos. Ainda tem a fase intrauterina, que também tem impacto, tem influência, tudo aquilo que a mãe sentiu, tudo que ela, né, todas as emoções, os pensamentos impactam no embrião, né? Então, até recentemente eu estudei um capítulo desse no curso de psicanálise, falando sobre psicoembriologia, e, gente, é interessantíssimo, né? Então, assim, desde a concepção, a criança já está absorvendo. Por isso, a importância de trabalhar muito a questão da fé, né? De estar com as emoções alinhadas, enfim. E aí, o que acontece? Do 0 aos 12 anos, principalmente, tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu e tudo que a gente sentiu trouxe ali as impressões, né, como resultado das nossas crenças. Então, isso é o que a gente chama de matriz passiva de formação de crenças. Então, quando a gente é criança, a gente não tem controle sobre os acontecimentos externos, né? A gente vê coisas, a gente ouve, a gente sente e a gente absorve. Então, é de forma passiva ali que essas crenças são absorvidas, né? E elas são determinantes na nossa personalidade, né? E elas são inconscientes, tá? Elas não aparecem de forma explícita, até mesmo a gente não sabe que tem, mas elas estão determinando os nossos resultados, tá? Então, elas são formadas a partir exatamente dessas experiências que a gente viveu, e essas experiências, elas se tornam memórias, e muitas vezes essas memórias não estão no consciente, elas estão lá no inconsciente, tá? Então, isso pode acontecer porque foram experiências repetitivas ou porque você viveu aquilo com forte impacto emocional, tá? Então, nós temos na matriz passiva de formação de crenças, essa programação mental acontece a partir de todo e qualquer tipo de estímulo. Por isso que precisa ficar muito atento com as crianças, porque todo o tempo elas estão recebendo estímulos. A gente também, mas é que essa fase do 0 aos 12 é muito determinante. Então, televisão, os programas, músicas, as pessoas que convivem, né, até as comidas, bebidas, embalagens, né, dos alimentos, os ambientes, filmes, tudo isso, gente, tudo que traz essa experiência, né, visual, sinestésica, auditiva, ela gera essa formação de crenças. E a partir dessas experiências é que a gente forma as nossas opiniões. É a partir dessas experiências, desses estímulos, que as crianças formam as suas opiniões, as suas convicções. E com base nisso, elas terão os seus resultados, tá? Então, o Dr. Paulo, ele fala, né? Eu sempre gosto muito de falar isso também, que é aprender é igual a mudar. Então, se eu não tive mudança na área em alguma área da minha vida, a partir do momento que eu li esse livro aqui, se eu não mudei, se não teve mudança de resultados, eu não aprendi ainda, eu só tomei conhecimento. Então, a gente precisa ter essa reflexão e o comportamento da prática do conhecimento. Eu vejo aqui uma coisa, eu vejo um exercício. Se eu só leio, eu tomo conhecimento dele. Eu falo, olha, tem umas perguntas aqui. Agora, se eu sento, respondo as perguntas, tomo novas decisões, tiro os aprendizados e falo, não, a partir de agora eu não falo mais tal coisa, eu não me comunico mais dessa forma. A partir de agora eu não permito mais esses pensamentos negativos, eu vou na hora começar a colocar o louvor, eu vou começar a orar, eu vou declarar, né, coisas boas. Se eu não trago novos comportamentos, eu não aprendi, né? Então, a gente tem que ficar muito atento com isso. Então, essa diferença é o que vai fazer a gente colher novos resultados. E a boa notícia, né, desse capítulo é que nós podemos reprogramar essas crenças, mesmo as crenças mais enraizadas, as que mais impactam nos nossos resultados. Nós temos algo chamado como plasticidade neural, né, que é um estudo feito por uma cientista, uma pesquisadora, inclusive, de Campinas, né, ela é falecida já, ela é da Unicamp, e ela foi mentora do Paulo Vieira,
em uma das pós-graduações, formações que ele fez, e ela, que era pesquisadora desse tema, e ela prova para nós a nossa capacidade de desenvolver novas sinapses neurais, entende? Então, as nossas crenças são caminhos que a nossa mente aprende a trilhar, né? Aprende a seguir ali. Então, a reprogramação de crenças é você criar esses novos caminhos, criar essas novas trilhas neurais, e isso vem a partir de novas experiências. Por isso que a gente tem que administrar muito bem o medo. Então, o medo vai te impedir de viver novas experiências, e a partir dessas novas experiências, você, né, é que você vai poder criar novas crenças. E você só vai ter novos resultados se você viver o processo de ter novas crenças. Então, o medo não pode paralisar. O medo, ele pode te fazer se preparar melhor, pensar melhor, né? Ir com cautela, mas ele não pode te paralisar, tá? Então, com determinados estímulos ali, mudanças nessa organização e na localização mesmo de informação do nosso cérebro, essas mudanças acontecem, tá? E aí os resultados também acontecem. Ou seja, se o que determinou os seus resultados até agora foram as suas crenças, e se essas mesmas crenças podem ser reprogramadas, isso significa que você não está condenada a ser uma pessoa da forma como você tem sido, né? Em alguma área da sua vida que gera alguma insatisfação. Então, eu sou muito para baixo, eu sou muito desanimada, eu sou muito triste, eu, né, tenho, sei lá, na minha área financeira, eu não consigo romper, eu estou sempre com dificuldade. Isso tem, gente, dinheiro, resultado financeiro tem tudo a ver com crenças. Então, a boa notícia é essa, que você pode reprogramar isso e mudar os seus resultados, tá? Então, o que muda as nossas crenças não é só saber aonde queremos chegar, é agir na direção desse ponto. Essa é uma frase também do Paulo Vieira, né, que a gente precisa trabalhar na questão de saber exatamente o que eu quero, estabelecer, que nem agora, viramos o mês. Quais são as metas? Qual é o seu alvo para esse mês? Você pode ter pode não, você deve, nós devemos ter, né, um alvo esse mês para cada área da nossa vida. Então, você pode pegar lá os 11 pilares, coloca uma única coisa, né, porque a gente tem muitas, mas coloca uma única coisa que está ao seu alcance, que depende só de você, e você sabe que se você fizer aquilo, você vai ter novos resultados, você vai se sentir bem com você mesma de estar indo em direção àquele ponto, né, de melhoria. Então, no pilar espiritual, qual é o compromisso que você pode assumir com você nesse mês? Que você, por repetição ali, todos os dias eu me comprometo que eu vou ler um capítulo da Bíblia. Todos os dias eu me comprometo que eu vou tirar um tempo de oração antes de dormir, né? Então, no pilar social, esse mês eu me comprometo que eu vou, uma vez por semana, pelo menos, sair para tomar um café com uma amiga, né? Ou vou ligar para alguém, não consigo parar, mas eu consigo mandar uma mensagem de conexão, né? No pilar da saúde, poxa, ando meio desleixada aqui, ali, esse mês eu me comprometo que eu vou fazer atividade física no mínimo 4 vezes na semana, e por aí vai. E aí, por a gente, né, persistir ali, criar essas novas experiências, a gente vai tendo melhores resultados. E, gente, a matriz passiva tem a ver com isso, esses estímulos que a gente recebe. Mas existe uma forma de reprogramação de crenças que é uma forma ativa, é uma forma que eu escolho, eu decido, e tem a ver com isso que eu já estava falando com vocês, que é a partir desse estabelecimento, né, desses alvos. E quando a gente determina essas metas, para uma meta aí para cada área da vida, o que a gente tem que fazer para dar certo? A gente precisa, para que isso para que você acredite que aquilo é possível e para que você realmente faça acontecer e colha resultados. Tudo começa na comunicação, na linguagem. Então, para eu reprogramar crenças, eu preciso começar a comunicar essas novas verdades que eu quero para a minha vida.
Então, não adianta você falar, eu sou muito desanimada, eu quero ser animada, e você continuar assim, ó, olhando para baixo, corcunda, murmurando, ai, mas é difícil, ai, mas nossa, tá muito frio, ai, não, mas hoje tá muito calor. Não vai funcionar, você precisa cuidar da comunicação não verbal, né, da sua fisiologia e da sua linguagem, daquilo que você comunica. Então, levanta a cabeça, abre um sorriso, né, se arruma, começa a mudar essa comunicação com você mesma, em primeiro lugar, e aquilo que você pensa e aquilo que você fala, tudo isso é comunicação, e aí você precisa começar a declarar e a falar sobre seus objetivos positivos na sua vida. E a partir do momento que você comunica positivamente, os seus pensamentos, eles vão sendo influenciados, porque a gente, muitas vezes, fica refém de pensamentos. Eles atacam a gente de uma forma que você fala, meu, de onde veio esse pensamento? Essa imagem, esse diálogo interno, não tem controle sobre os pensamentos negativos, mas eu estou aqui para te dizer que você tem controle da sua comunicação. Então, você não tem controle do pensamento que chega, mas você tem controle do pensamento que permanece. Porque a partir do momento que você estabelece uma nova comunicação, esse pensamento, ele, ó, vai embora. Você tem esse poder de mudar esse diálogo interno, tá? E quando você faz isso, você se posiciona na sua comunicação e nos pensamentos positivos, os seus sentimentos melhoram, né? Então, assim, é muito importante que quando a gente está com ansiedade, com medo, que a gente restabeleça através da respiração. Pode reparar, tá ansiosa, tá com medo, você vai estar com a respiração bem curtinha, você vai estar com a cara fechada, com a testa franzida, e aí você precisa soltar isso. Respirar profundamente, toma um belo copo de água, dá uma volta no quarteirão, quebra o estado e aí você volta. E quanto mais você treina, cuida da comunicação, dos pensamentos e da forma como você se sente, mais as suas crenças vão ser reprogramadas de forma que elas se tornem mais possibilitadoras e não crenças limitantes, tá? E aí, sem dúvidas, você vai ter um impacto muito positivo nos seus resultados, tá? Então, aquilo que não estava bem vai passar a você colher novos resultados. Não é do dia para a noite, né? Não é do dia para a noite, mas tem coisa que é sim do dia para a noite, em termos de bem-estar, né? E aí você vai plantando todos os dias novos resultados, tá? Então, perdão. Nesse capítulo, ele também fala sobre os tipos de crenças, né? Então, entre os principais grupos de crenças estão as crenças do indivíduo. Ele mostra lá para nós a pirâmide do indivíduo, que elas se dividem essa pirâmide se divide em crenças de identidade, que tem a ver quem eu sou, crenças de capacidade, que tem a ver com o que eu faço, e as crenças de merecimento, tá? Então, essas crenças, elas são responsáveis por formar a essência de nós, né? A nossa essência, a nossa personalidade, e determina aí os aspectos da nossa vida, do nosso ser. Então, o que a gente pensa sobre nós mesmos tem a ver com essas crenças, né? Como que a gente se comporta diante dos desafios tem a ver com essas crenças. Então, como eu me exponho ao mundo, como eu me posiciono, né, no mundo, tem a ver com essas crenças, esses 3 grupos de crenças, tá? Então, essas 3 crenças, né, tipos de crenças, estão intimamente relacionadas e elas podem ser organizadas de acordo com a importância que a gente dá, e o nosso resultado reflete a partir desse, tanto é que ele traz ali um exercício, né, para colocar o percentual, o grau de importância que eu dou para cada uma dessas crenças. Então, por exemplo, quando eu fiz a primeira vez esse exercício, eu percebi que a minha crença estava muito forte no fazer. Eu dava muito valor para o fazer, eu era muito fazedora, né? Então, se eu não tivesse em atividade, se eu não estivesse trabalhando, se eu não estivesse produzindo resultados, eu estava me culpando, eu estava muito frustrada. Então, eu tive que ajustar essa pirâmide para realmente encontrar, né, um alinhamento aí. Então, em relação às crenças de identidade, né, elas nos definem
tem a ver com os nossos valores e com a percepção que a gente tem da gente mesmo. Então, por isso que quando tem muitas pessoas, eu tive isso, né? Quando eu fui convidada a fazer pela primeira vez o exercício do eu sou, as 30 características positivas eu sou, eu tive muita dificuldade, porque eu sempre fui muito crítica comigo mesma, né? Então, falar de mim, características positivas, foi muito difícil. E eu não tinha essa consciência do quanto eu não valorizava, eu não reconhecia, eu não enxergava, na verdade, né? Eu não tinha consciência das minhas características pessoais positivas, né? Então, isso define como essas crenças definem como a gente se enxerga. Então, me sinto fraca, me sinto forte, me sinto organizada, desorganizada. O que eu falo de mim? Eu sou muito bagunceira, né? Eu sou muito ansiosa. Isso é uma crença de identidade. Você está trazendo ansiedade, está tomando posse de algo tão negativo. Por isso que a gente fala, eu sou muito comilona. Então, tem que tomar muito cuidado com a nossa comunicação, porque essa comunicação sobre o que você está reforçando as crenças, e toda crença, gente, anota isso, toda crença é autorrealizável. Ela vai dar um jeito de se confirmar, ela vai dar um jeito de falar, é isso mesmo que você falou, você é comilona, você é ossuda, você não emagrece porque seus ossos são largos, né? Então, tudo que você fala sobre você vai dar um jeito de se materializar, tá? Em formas de resultados. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E a crença do fazer tem a ver com a nossa capacidade, com aquilo que eu me sinto capaz, né? O que eu acredito que eu sou capaz de fazer, de aprender, né? O quanto eu me sinto capaz de conquistar, de alcançar algo, de exercer determinada função. Então, essas crenças, elas determinam o nosso potencial de realização. Então, por que tem gente que tem até uma vontade, nossa, eu tenho vontade de fazer tal coisa, eu tenho vontade de empreender, eu tenho vontade de ter um negócio próprio, mas, não sei, eu tenho muita dúvida. Gente, isso é crença de capacidade, a pessoa não se sente capaz de realizar o que precisa ser feito para, de repente, empreender. Mas isso pode ser reprogramado, então não estamos condenadas a nenhum resultado para sempre. A gente pode se fortalecer, tá bom? E as crenças de merecimento também falam muito sobre o que a gente acredita que merece ter. E essa crença é a mais inconsciente, assim, eu acho a mais difícil de identificar, né? E de reprogramar, porque ela é muito ali inconsciente. A pessoa que ela não se sente merecedora, ela se sabota muito. Então, são pessoas que, às vezes, conquistam algo que elas queriam muito, mas elas, por não se sentirem merecedoras, e elas não fazem ideia que é por conta disso, elas dão um jeito de acabar com aquilo. Elas conseguem uma promoção no emprego, ela dá um jeito de conseguir alguma confusão ali, que ela vai, né, sofrer consequências, vai ser demitida, sei lá, Deus o livre, mas, né, pessoas que estão nas vésperas de prestar um concurso, estudou 4 anos para aquilo, vai prestar o concurso, o carro dá problema nesse dia, né? Gente, a crença, ela materializa de formas, é um negócio tão louco, que até um carro quebrado no dia do concurso é uma autossabotagem, que a nossa mente encontrou um meio de materializar aquilo. Existe uma questão quântica aí, né? Que traz esse tipo de loucura aí, de autossabotagem, para impedir, porque a pessoa não se sente merecedora, não se sente capaz. Então, é muito louco, tá? A gente tem que realmente, tendo consciência disso, aprofundar esses entendimentos, e a gente precisa se perguntar, né? O que pode mudar ainda em mim, né? De que forma que eu posso ser uma pessoa melhor, que eu posso fazer algo, né, para me tornar uma pessoa melhor, né? E então, no livro, a gente não vai ter tempo de fazer juntos, mas é uma atividade realmente muito introspectiva, que eu incentivo vocês a fazerem, que é na página 240, que tem a ver com as experiências, né, do passado, tudo aquilo que a gente viveu de forte impacto emocional ali, né, aqui até
que é o teste ACE, que ele fala, que é sobre adversidades na infância, né, experiências adversas na infância, para ajudar a identificar quais foram, muitas vezes, experiências traumáticas que causaram crenças enraizadas ali, né, muito fortes e muito limitantes. Então, ali tem um exercício para você listar, sim ou não, experiências. Então, ó, por exemplo, aqui, não sei se vocês viram, mas tem lá, ó, página 240. Seus pais, antes do seu aniversário de 18 anos, seus pais ou outro adulto na residência que frequentemente o insultaram, humilharam ou agiram de uma maneira que o deixou com medo de ser machucado fisicamente, sim ou não? E ali tem 10 perguntas para você mapear experiências adversas que podem ter formado crenças em você, né, de falta de capacidade, de falta de merecimento, então é muito forte. E aí, na página 246, também tem várias perguntas poderosas de sabedoria sobre as crenças de identidade, capacidade e merecimento, tá? Importantes de serem respondidas, vai trazer bastante consciência. E na página 248 tem o percentual que a gente dá, né, de importância aí para cada uma dessas crenças aí, do ser, do ter e do merecer, tá? Forte, né, gente? Muito forte, e a melhor parte é a gente saber que é libertador a gente não, né, a gente descobrir que não estamos condenadas a ter os mesmos resultados por toda a vida, que a gente pode reprogramar isso e fazer essas escolhas todos os dias, certo? Vamos fazer nossa foto, meninas? Deu nosso horário. Quem puder abrir a câmera. Vou esperar mais um minutinho. Aí,